Oi, boa noite. A gente vai analisar um texto bíblico onde Jesus se coloca interessado no bem da família, tá bom? É uma experiência muito interessante e que traz para a gente reflexões muito importantes, não é? E eu queria que você prestasse bem atenção à riqueza desses ensinos, não é, que estão presentes no que Jesus vai orientar, no que Jesus vai estar não somente falando para aquele rapaz, para aquela pessoa, mas que o texto bíblico ressalta, não é, como benefício para o próprio cristianismo, tá bom? Então vamos analisar isso. Está em Marcos, no capítulo 5, no versículo 19. Né? Nesse texto, a Bíblia diz o seguinte: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Tá bom? Esse é o versículo 19. O que é que está acontecendo aí? No capítulo 5 de Marcos, nós temos a experiência de Jesus com o gadareno, né? Aquele rapaz enlouquecido que rodava aquela região toda ali e com comportamentos que o judaísmo, ou que muitas pessoas acreditavam, até pela sua cultura, pela sua época, entendiam como sendo endemoniado, não é? E para somar a essa crença, a essa uma certeza de que o rapaz era endemoniado, então até juntado à história dele, o fato de que quando Jesus está trabalhando, está operando com ele, então tem ali um momento onde, segundo o texto, né, segundo o que chegou aos ouvidos de Marcos, de que os demônios que estavam naquele rapaz pediu para que saíssem e fossem se juntar aos porcos, e teve todo aquele episódio que a gente conhece. Bom, isso foi o que chegou nos ouvidos de Marcos, né? Na verdade, quem estava louco, tudo indica, não era exatamente o rapaz, mas os demônios, porque está diante de Jesus e pede para entrar nos porcos e então se precipitarem do jeito que precipitou, né? Aí os demônios estavam realmente eufóricos, loucos, estavam, né? Então, mas foi o que chegou aos ouvidos de Marcos. Por que chegou aos ouvidos de Marcos? A gente vai então para a velha história, né, importantíssima, para que a gente compreenda o que é inspiração, tá bom? Porque é passado muito para muita gente, o cristianismo, para existir como religião séria, precisa ser mística, precisa ser misteriosa, precisa ser cheia de situações inexplicáveis, né? Para muita gente tem que ser assim. Então, a maneira que eles interpretam o texto bíblico tem que ter isso, né? Para eles, Deus só é Deus se ele fizer coisas inexplicáveis. Quando, na verdade, não é assim que Deus atua. Deus atua no normal, no cotidiano normal, né? Age normalmente, sem essa coisa. Quem gosta de misticismo são religiões místicas, são religiões pagãs, elas que precisam desse tipo de coisa. O cristianismo não precisa. O Espírito Santo trabalha de uma maneira que não precisa a gente ficar nesses enganos, né? nessas coisas. Mas como é que faz para você saber como é que a inspiração funciona? Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Você vai ver que maravilhoso como é que Deus age de maneira natural, espontânea com as pessoas, sem necessariamente ficar usando de artifícios sobrenaturais, ditando para as pessoas, né? Mas Lucas, que é um livro inspirado, que é um livro também importantíssimo dentro do texto bíblico, ele deixa muito claro o que é como é que funciona, né? Essa questão da inspiração para que escritores escrevessem o texto bíblico.
tá bom? Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. É bom que a gente esteja inteirado disso para compreender os demais textos. Por exemplo, quando Moisés diz lá, o Senhor me falava, eu via o Senhor face a face, Deus falava comigo, né? A gente precisa compreender exatamente o que é isso. Porque a própria Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Moisés estava mentindo? Não. É uma maneira de falar. É uma linguagem, né? É um jeito de explicar algumas coisas que para aquela época era a melhor maneira de se explicar a situação, né? Mas depois que você passa pela experiência grega, onde você tem que, não é falar somente, você tem que comprovar, você tem que ter palavras adequadas para poder explicar os fenômenos, aí agora já não pode mais usar daquele jeito que Moisés falava, né? Mas tudo bem. Então, nós estamos aí, não é, com o texto de Marcos, o capítulo 5, versículo 19. Né? Já vimos, então, que é a história do gadareno, né, enlouquecido, reconhecido como endemoniado, né, e também que teve aquela experiência com os porcos, segundo as informações que chegaram para Marcos. Quando foi que Marcos escreveu esse texto? Ele escreveu 20 anos, né? Foi 20 anos depois, mais ou menos, depois de Cristo. 20 anos depois, as informações que chegaram para ele, e muito provavelmente para o próprio Pedro, né? Porque há quem acredite, pela maneira como Marcos registra, e o que ele registra, de que Pedro foi uma ou talvez a principal fonte de informação de Marcos para o que aconteceu na vida de Jesus, tá bom? 20 anos depois, mais ou menos o ano 51, 52, por aí. Muito bem, então vamos o que a gente pode destacar aí dessa palavra de Jesus para o gadareno? O gadareno chegou e disse assim, Senhor, eu tô aqui maravilhado com o que você fez comigo e eu queria ir contigo, eu queria entrar no barco aí e queria ir para onde você fosse. Mas Jesus disse não. Não, Senhor. Você vai voltar para a sua família e você vai testemunhar para a sua família, não é? Aquilo que o Senhor Deus fez através de mim na sua vida, na misericórdia que Ele teve com você. É esse que é o interesse de Deus. Não é alimentar sua euforia, não. É lhe levar a ser alguém que seja instrumento para alcançar e abençoar e atrair outras pessoas para o próprio Deus. Entende? Então é para isso. É só para isso. Não é para exaltação própria, não é para ficar aí fazendo algazarra, nada disso. Seu trabalho é dizer para as pessoas, não é, da sua família o que Deus fez com você. Tá bom? Essa é a palavra de Jesus para ele. Então, primeiro destaque que a gente queria fazer dessa palavra de Jesus, né, dessa experiência de Jesus com esse rapaz, né, é o seguinte. O homem demonstrou, reconheceu o carinho de Deus com ele. Eis ali um homem reconhecido. Olha, essa questão de reconhecer faz uma enorme diferença na vida de qualquer pessoa, né? Muita gente tem dificuldades ou com a vida religiosa ou com a vida espiritual, viu que eu fiz a diferença, né? Ou com outras atividades por falta de uma coisa fundamental. Reconhecimento. Reconhecimento é uma das coisas poderosas na vida de qualquer pessoa. Você, quando é reconhecido, você é capaz de muita coisa, né? Vou até destacar duas depois, mas você é capaz de muita coisa pelo reconhecimento. Então é preciso a gente reconhecer mais. E diante desse reconhecimento, ali está um homem, né, maravilhado, né? Maravilhado com o que Deus fez na vida dele. Com isso, com esse reconhecimento dele, ele ficou tão eufórico, né? Eufórico exageradamente, disposto a tudo, disposto a qualquer coisa, né, na vida dele, e disposto a largar tudo, família, lugar, tudo, para seguir Jesus. Seguir Jesus é o jeito que ele queria, né? Seguir Jesus, largando tudo e indo onde Jesus fosse, né? Esse era o projeto dele, esse era o plano dele diante da euforia que ele estava. Jesus não trabalha dessa forma.
E Jesus foi logo enfático com ele, não é? Jesus não trabalha com essa euforia desordenada. Não trabalha. Isso atrapalha, né? Jesus trabalha com o consciente, com a pessoa sabendo o que está fazendo, não é? Nada de muita coisa fora de si, exagerada, nada disso. Porque isso não é o comum, isso não é o normal, e Deus não trabalha de maneira anormal, certo? Então ele orienta, olha, o que você deve fazer, amigão, meu filho, meu irmão, o que você deve fazer agora é voltar para a sua família. E agora você vai chegar para eles e vai testemunhar a todos o que Deus esteve e está fazendo em sua vida. As mudanças que ele fez acontecer. Essa é a sua maneira, não é, de viver essa euforia que você está tendo. Esse foi o projeto que Jesus passou para ele, né? O segundo destaque é o seguinte: diante do que ele estava ali, né, há o pressuposto de que o homem está grato e obediente. Gratidão e obediência é consequência de um reconhecimento. Então, quando você está reconhecido, olha as duas coisas fundamentais para quem está reconhecido. Quer saber se uma pessoa é reconhecida? Tem duas maneiras: gratidão e obediência. Entendeu? Se não tiver se não houver essas duas coisas, não houve reconhecimento. E se não houver reconhecimento, essas duas coisas são falsas ou forçadas ou não são ideais. E aí está Jesus então reconhecendo que há essa gratidão e essa obediência e então orientando o homem a partir, confiado de que isso estava acontecendo com aquele homem. Não pode haver gratidão e obediência voluntária sem reconhecimento. Não consegue haver. Né? É preciso que seja uma coisa forçada, porque voluntária não existe se não há o devido reconhecimento. Um coração grato é mais fácil para o Espírito Santo agir, mudar em nome da graça. Quando há gratidão, você reconheceu, e agora pela gratidão o Espírito Santo fica com espaços para operar na sua vida, no seu coração, na sua maneira de ser. Né? Então fica muito mais fácil. Outra coisa, um coração obediente é mais fácil para o Espírito, olha só, alcançar outras pessoas. Entendeu? Então, veja só que coisa interessante. A gratidão, né, abre espaço para o Espírito trabalhar em você melhor. E a obediência faz com que você esteja mais apto, mais disposto a servir a Deus em relação ao outro. Agora, em cima disso, eu queria chamar a atenção de alguns aspectos, né, de marcas para o nosso cristianismo. Veja só, os outros, as outras pessoas, o mundo é o grande alvo de Deus todo o tempo. Deus quer o seu bem, mas Ele quer mais ainda o bem do outro. Se para ter o bem do outro for necessário que você pague um preço, Ele vai permitir. Porque Ele lhe ama, e muito. E Ele ama muito o outro. Você já está em casa, você já está salvo, mas o outro não. Entendeu? Então veja só, a importância do outro, não é, para Deus. Se Ele tivesse que voltar ao mundo e morrer de novo na cruz para salvar o outro, se fosse necessário Ele voltar para morrer e salvar uma alma a mais, Ele voltaria. Se fosse necessário. Se fosse necessário que Ele permitisse ou que Ele mesmo queimasse, presta atenção nisso, toda a Bíblia, para salvar o outro, Ele faria. Então a Bíblia não é mais importante do que o outro. Entendeu?
Isso tem a ver com a palavra dele mesmo, não é? Que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A Bíblia foi feita para o homem, para alcançar o homem, para abençoar o homem. Porque Deus ama, não é a Bíblia, Deus ama o homem, o ser humano. Deus ama o outro. A Bíblia é importante, mas o outro é mais importante. Outra coisa, se fosse preciso para salvar o outro acabar com o cristianismo no mundo, ele acabaria, porque o cristianismo é importante, mas o outro é mais importante do que isso que a gente chama de cristianismo. Entendeu? O cristianismo foi feito para alcançar o homem e não o homem para alcançar o cristianismo, para proteger, para fazer o cristianismo ser isso que está aí, espalhando mais ainda as pessoas, não é? Em relação a Deus. Se fosse necessário proibir toda oração, todo culto, toda adoração sobre a face da terra para alcançar o outro, ele permitiria. Porque a oração, a adoração, o culto é importante, mas o outro é mais importante para ele. A gente não tem que desprezar os outros por causa dessas coisas, porque essas coisas existem para alcançar o outro. O que ele está falando aqui para esse homem, né, para que ele voltasse para a família, é para dizer isso. Deus quer alcançar a família desse homem. Para que esse homem aqui colado comigo, andando para cima e para baixo, eu quero alcançar a família dele, através dele. A bajulação dele é importante. A bajulação. Os elogios. Ah, Deus, você é maravilhoso. Oh, Deus, isso. Oh, Deus, é maravilhoso. Tudo bem. Faz bem para as pessoas. Mas mais importante do que isso é o outro, que muita gente que está aí cantando Deus, tu és maravilhoso, essas pessoas, muitas delas, estão espalhando essas pessoas que Deus ama. Então para que esse canto? Para que essa oração? Para que esse culto? Para que essa adoração? Se estão espalhando o que é mais importante para Deus. Terceiro destaque que eu queria fazer nesse texto, que eu queria lembrar, é que o mundo começa em nossa família. O mundo começa no mundo mais perto, que é a nossa família. E é isso que Jesus está falando para ele. Você quer me acompanhar? Quer alcançar muitas pessoas? Comece na sua família. Eu quero alcançar essa família. Mandando o homem reconhecido, grato e obediente à sua família. Jesus mostrava o maior campo missionário do mundo, o mais importante deles. Excelentes maridos e esposas. Excelentes maridos e esposas. O que é um excelente marido e uma excelente esposa? Excelente marido e excelente esposa para Deus é aquele marido que a sua maneira de cuidar e amar sua esposa faz ela ver Deus nele. A melhor maneira, aos olhos de Deus, de uma esposa ser uma excelente esposa é que através dela, através da maneira como ela é esposa, ele seja mais ainda atraído para Deus pela maneira esposa que ela é. Isso é que é esposa e esposa, não é? Não é agradável a Deus. Entende? Então, é mandado para a família, porque Deus quer alcançar a esposa, porque Deus quer alcançar o esposo, porque Deus quer alcançar os filhos, porque Deus quer alcançar os vizinhos, os familiares da esposa, os familiares do esposo. Deus quer alcançar essas pessoas. O maior campo missionário é dentro de casa. É a maneira divina de marido ser marido e de esposa ser esposa, de filhos serem filhos e de pais serem pais. Esse é o maior campo missionário.
E o quarto destaque que nós queríamos mencionar nesse texto é: o melhor evangelismo é testemunhar o amor de Deus. Presta atenção nisso, por favor. Existem duas maneiras de testemunhar corretamente. Uma é falando do amor de Deus e o outro é amando as pessoas. A gente não precisa, não faz parte da pregação do Evangelho convencer as pessoas de que elas são pecadoras. Não é esse o nosso papel. Isso afasta as pessoas. Não é o nosso papel converter pessoas. Não é esse o nosso papel. O papel é do Espírito Santo. O nosso papel é falar e viver o amor de Deus para as pessoas. Eles precisam ver que o que a gente fala, a gente vive com eles, como gratidão a Deus, como obediência a Deus. Entende? Então, quando Jesus diz: não, senhor, o senhor não vai ficar aqui no barco com a gente, não. O seu papel agora é voltar para a sua família e lá você testemunhar, viver o amor de Deus que ele teve contigo. A mesma coisa serve para nós. Não adianta ser um excelente pastor, pregador, salvador de vidas, pregador que salva vidas, se a esposa não vê Jesus no marido. Não adianta, é perda de tempo ser um grande religioso, frequentar os cultos, cantar mais bonito do que todo mundo, orar melhor do que todo mundo, se o esposo não vê na esposa Jesus. Se o vizinho não vê na pessoa Jesus. Se os colegas de trabalho não veem na pessoa Jesus. Entende? A palavra de Jesus para aquele homem serve para nós. No mínimo como alerta, para que a gente possa glorificar a Deus primeiro, dentro de casa, nos relacionamentos. Ok? Então, que Deus continue abençoando você, sua vida, e abençoando sua casa, e abençoando todos em sua casa, e abençoando todos que, de uma maneira ou outra, são alcançados e abençoados através da sua casa.